Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Por este momento nós estamos reunidos nessa sala, Pai, para estudar, para ouvir esse irmão abençoado, para que possamos, Pai, usufruir grandemente desse momento, aprender, ouvir, guardar em nossos corações e a mente de Cristo em cada um de nós, Pai, possa estar cada vez mais evoluída, para em tudo termos a resposta, Pai, para enfrentarmos este mundo onde trevas há muito estão, muitas pessoas estão nelas, Pai, e nós aqui estamos buscando essas pessoas, assim como nós estamos. Por isso devemos aprender as estratégias de toda essa luta, Pai, espiritual, para esta salvação gloriosa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Continue nos abençoando, e a todos que estão, aqueles que não puderam estar, aqueles irmãos que estão com problema de saúde, aqueles que estão curados, estão agradecendo, estão pedindo, que o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, amanhã... Amém. Amanhã tem um estudo de um sabidinho aí, né? Acho que é às... Deixa eu ver. É 8 horas Brasília, 7 horas Manaus, é isso, não? Lamentações de Jeremias e Lamentações, né? Vai começar. Muito interessante. Ele está dando esse estudo em inglês na congregação dele. E nós achamos muito bom, naturalmente, né? Ele faz um bom trabalho, né? Muito bem. Aqui no capítulo 13, nós sabemos que Jesus, em Lucas, é o restaurador do reino a Israel. E tudo, a meu modo de ver, tudo que é mencionado aqui deve ser mencionado nesse contexto de restauração, né? Ou seja, pensando na restauração, tendo em mente a restauração. Então, no capítulo 13, aqui tem a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé aqui, e é como se fosse assim, Jesus está falando, vocês acham que eles eram os mais pecadores? Não, não eram mais pecadores, entendeu? Mas o ponto aqui, a meu modo de ver, é o seguinte, a menos que vocês se arrependam, certo? Igualmente vocês perecerão. Não é igualmente, a meu modo de ver, não é igualmente assim, como aconteceu com os galileus, ou como aconteceu com aquele da torre de... Boa noite. 18, sobre a torre de Siloé, lá no 18 sobre os quais a torre de Siloé. Boa noite. Eu acho que o ponto é que perecerão. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, bem feito, aquele fulano lá está recebendo o que merece, ok? A gente pensa assim, né? Merece. Bem, eu acho que merece, mas, por outro lado, todo mundo que não entra na restauração merece o sofrimento que virá na vinda de Cristo, entendeu? Então, é muito interessante aquele... Tem uma expressão aí brasileira aí que é interessante, é meio estranha, mas é interessante. Vocês me ajudem, vocês que são de Manaus, aí do Amazonas, me ajudem aí. O macaco senta no seu rabo e olha o rabo do vizinho, é isso ou não? Vocês do Amazonas aí. Eu não sei se é esse, eu conheço outro que é macaco velho não solta do galho se Cada não tiver macaco seguro no seu no galho, outro. né? É um outro jeito, né? Como que é, Jovina? Não entendi. Macaco velho não solta do galho se não tiver seguro no outro. Não, mas não é essa a ideia, não. Não é essa, não? Tem uma assim, seu Enio. Cada macaco no seu galho? Também Não, tem essa. não. Seu Enio. Oi. Então, O macaco não olha para o seu rabo.
É isso aí. Exatamente. Mas vê o rabo do outro. Mas olha no rabo, do rabo do vizinho. Pronto, a Maria Helena completou. Confusão. O macaco senta no seu rabo para falar do rabo dos outros. Ok, muito bem. Então é um provérbio conhecido, porque aqui está dizendo assim, vocês pensam que eles merecem? Bem feito, mereciam mesmo, é porque eles mereciam, né? Igual lá no caso de Jó, lembra lá? De Jó, os amigos dele, não, você merece, você merece, você merece. Mas espera aí, todo aquele que não se arrepende, está bem claro aí, todo aquele que não se arrepende e entra na restauração, receberá um castigo, não igualzinho esse, mas receberá um castigo. Aí no 9, do 6 em diante, é a parábola da figueira estéril, né? Que, na verdade, a gente precisa de estar, vamos dizer assim, é como se fosse a restauração, é uma restauração que, às vezes, não acontece na hora, no sentido de que a pessoa vê na hora a restauração. Não só isso, a restauração é uma restauração progressiva, entendeu? Progressiva. Você vai se restaurando cada vez mais de acordo com a restauração de Jesus Cristo. Então, esse aqui falou assim, olha, vamos dar mais uma chance aqui para essa figueira, certo? Para ela produzir frutos. Então, eu entendo que Deus vem dando oportunidade para a humanidade de arrependimento desde o primeiro dia, praticamente. Desde o primeiro dia. Inclusive, você lembra que Pedro falou que Deus é longânimo? Que todo mundo estava reclamando, Jesus não voltou, ainda não voltou. Falou, olha, um dia para Deus é como 1000 anos. E Deus é longânimo. Ele quer que todos se arrependam e venham a conhecimento da verdade. Então, por isso que ele não chegou hoje, não chegou ontem. Está dando mais oportunidade para nós de nos arrependermos, de crescermos, de melhorarmos cada vez mais. Eu já falei para vocês, e vou repetir, se eu fosse um gênio, eu sou N, mas falta o G. Eu inventaria um aparelho chamado espiritômetro, mas, na verdade, tem que ser um gênio espiritual, né? Um espiritômetro. E, nesse caso aqui, o espiritômetro, vários espiritômetros. Um a gente poderia chamar de amorômetro, né? Para verificar a quantia, quanto a gente ama. O espiritômetro mediria o quanto nós somos espirituais, mas, nesse caso aqui, a gente poderia chamar de restauratômetro. Restauratômetro. É um aparelho que mediria a nossa restauração hoje em comparação com ontem ou ano passado, entendeu? Para ver se a gente está realmente crescendo na restauração. Ok? É interessante isso. Eu acho que cada um de nós deve vigiar para verificar se nós estamos, de fato, melhorando na nossa restauração ou se nós estamos marcando passo, entendeu? Alguns indo para trás. Essa pandemia aí fez muita gente ir para trás. Né? Não é verdade? Fez muita gente ir para trás. Estava conversando com o irmão hoje. Eles tinham, antes da pandemia, 50 na presença dos cultos. Agora tem 20 a 25. Entendeu? Menos de 50%. Se chegar a 25%, 50%. Ok? Então, parece que tem muita gente aí que está indo para trás e não progredindo na restauração. A restauração, ela independe de problemas, independe de Covid, independe de crise econômica, independe de quem vai ganhar a eleição aí no Brasil, independe disso.
A restauração é individual e a gente vai se restaurar, não importa o que aconteça. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, temos o Jesus, o restaurador, que nos enviou o Espírito Santo para nossa restauração, etc, etc. Muito bem. No versículo 10, isso aí ainda mais como introdução, alguém lê do 10 para nós ao 17, por favor. Deixa eu ler. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga. Viveu ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Ok. Então, Jesus é restaurador. Aqui ele está mostrando a sua restauração, o seu poder de restauração espiritual, restaurando uma mulher encurvada há 18 anos. Interessante, né? O poder de restauração de Jesus é um poder, vamos dizer assim, completamente poderoso. Não importa 18 anos, 12 anos, 50 anos, entendeu? Basta dizer que ele veio restaurar o povo e o povo estava precisando de restauração há 2000 anos. Há 2000 anos, precisando de restauração. No mínimo há 2000 anos. Talvez 4000 anos. Se for lá desde o início, né? 4000 anos. Mas o povo de Israel, começando em Abraão, 2000 anos. Certo? Então, muita gente, às vezes, se desanima, certo? Porque não está vendo restauração na vida dele ou na vida de outros. Mas a restauração, ela vai ocorrer desde que a gente persevere, a gente permaneça e vai melhorando cada vez mais. Nenhum de nós, que hoje em dia é vamos dizer assim, um grande servo, isso não ocorreu de noite para dia, não, certo? Não ocorreu de noite para dia, não, ok? Então, é preciso que a gente realmente a gente consiga entender esse processo, até mesmo entendido como vagaroso. Mas não é, não. Não é, não. A meu modo de ver, a restauração, o poder de Jesus de restauração, basta dizer, quando a gente é batizado, de início, todos os pecados cometidos desde quando a pessoa começou a pecar estão todos perdoados. Num batismo, na água ali, naquele momento, ok? Então, é interessante isso. E essa mulher aqui, eles reclamaram que ele curou no sábado, mas espera aí, a restauração é só 6 dias por semana, é? De sábado a gente não se restaura? De domingo a gente não se restaura? Tem microfone ligado aí. Agora, o que acontece é o seguinte, muita gente pensa que o domingo é todo especial, é como se a restauração ocorresse somente no domingo. Não, a restauração ocorre 7 dias por semana,
praticamente 24 horas por dia. Ok? Então, Jesus falou, que é isso? Se um animal seu aí cai no buraco aí, certo? Ou está precisando de água, você não leva ele a beber, agora não vai curar uma filha de Abraão? Entendeu? Então, na verdade, não pense vocês que a restauração é especial no domingo, não. A restauração é para ocorrer 7 dias por semana. Ok? Eu não sei se você conhece aquela história, eu li num boletim, acho que vocês conhecem. Num domingo de manhã aí, parou um caminhão de mudança na frente do prédio da igreja e começaram a descarregar móveis, levar para dentro do prédio. Aí os irmãos perguntaram, o que é isso? Que negócio é isso aí? Então a mulher falou assim, olha, nós estamos mudando aqui no prédio, porque de domingo meu marido é um, nos outros dias da semana ele é outro. Então nós vamos mudar aqui no prédio, porque aqui no prédio ele é diferente. Certo? Então, que negócio é esse? Ele é restaurado no domingo, não é restaurado na segunda? Entendeu? A restauração é para ocorrer 7 dias por semana, não só no domingo ou no sábado, nesse caso aqui no sábado. Muito bem. Alguém lê para nós aí no... Eu leio aqui, é pouca coisa, eu leio. Oi. Maria Helena está querendo falar. Quem? Isso Maria mesmo. Helena. Hello? Desculpe, né, não quero não, desculpe, não sei porque eu estava com a mão levantada. Ok, muito bem. Versículo 18. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Está vendo aí o crescimento progressivo da restauração? Ou é como um grão de mostarda. O homem plantou na sua vinha, na sua horta, e esse grão, que é essa planta, cresceu e se fez árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Uma semente. Uma semente. Então, quando nós entramos na restauração, a semente da restauração foi plantada em nossa vida e nós vamos virar, se é que nós estamos no processo progressivo da restauração, nós vamos virar uma grande árvore em que as aves do céu se aninham, ou seja, uma árvore que vai ajudar na restauração de muita gente. Uma árvore grande, uma árvore utilizada na restauração, porque é uma árvore de restauração. De restauração. Certo? Então, o restaurado, o cristão fiel, é um bem restaurado, que é forte na restauração, e, inclusive, pelo fato que ele é forte na restauração, ele ajuda os outros também no processo da restauração. Ok? Muito bem. Agora, no próximo versículo aí, certo? Diz assim, que é praticamente a mesma coisa. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus, certo? Não está falando de igreja, não. Não vou entrar nesse ponto aí, mas é o reino de Deus, certo? Nós somos súditos de um rei, que acontece que ele é também o cabeça da igreja. Naturalmente, a igreja tem que estar no reino, porque senão não pode estar fora do reino. Né? Mas vamos lá, não vamos entrar nisso, não. Aí vai dar discussão aí. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, esse restaurado crescido, ele vai propagar a restauração, vai trabalhar na restauração de outros. Entendeu? Agora, por outro lado, precisamos tomar cuidado com os não restaurados,
os falsos mestres, os falsos irmãos, que vão querer também propagar as ideias deles. Mas esse crescido aqui, na restauração, meu amigo, esse aí não é levado por nenhum engano. Por nenhum engano. Ok? Muito bem. Alguém lê para nós do 22 ao 30 aí, por favor. Posso ler? Depois Jesus foi pela cidade de povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Ok. A porta estreita, certo? É a porta da restauração. Ok? A porta da restauração. É a porta estreita. Por quê? Porque nós temos que aprender com Cristo, mudar o nosso procedimento, mudar o nosso tipo de vida, certo? Aquele que foi batizado se livrou dos seus pecados e vai caminhar o caminho da restauração. Mas é uma porta estreita. Ok. Por que eu digo que é uma... Bem, por que eu digo a porta estreita? Porque está escrito aqui uma porta estreita. Mas eu vou explicar como eu entendo, certo? Olha só, versículo 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Olha só, para você ter uma ideia do problema, eu não sei se vai ajudar ou piorar, eram os fariseus. Os fariseus, eles eram defensores da lei de Moisés. Mas eles não entendiam nada da essência da lei de Moisés. Eles tinham a forma, mas não tinham o conteúdo. É o tal negócio de por fora bela viola, por dentro pão borolento. Jesus falou de túmulos caiados e assim por diante. Túmulos caiados, por fora bonito e por dentro uma imundície lá. Ok? Então, na verdade, eu entendo que... Olha, eu acho que um problema que pode estar afetando muito mais... Se eu fosse profeta, ou filho de profeta, o que eu não sou, eu diria que o igrejismo é exatamente o problema com o farisaísmo do primeiro século. Os igrejeiros de hoje são aqueles que querem mandar na igreja, e na igreja conduzem uma instituição chamada igreja. Eles são os diretores da igreja, no sentido de administradores de igreja, vamos dizer assim. E, na verdade, se esquecem da essência da restauração. Da essência da restauração. Então, muita gente vai falar assim: olha, a gente comia com o senhor, dormia bebíamos na tua presença, e você ensinava nas nossas ruas. Olha, eu não perdia uma reunião da igreja. Mas será que você era um restaurado? Só porque vai na reunião da igreja não quer dizer que é restaurado.
A igreja é para ser composta de restaurados. Mas nós sabemos que há falsos irmãos, há falsos mestres, certo? Há pessoas com segundas intenções na igreja, entendeu? Então, esses aí não acharam a porta estreita. É como se fosse assim, eles não conseguiram achar a porta, porque ela é estreita. E eles estavam entrando por uma porta larga, pensando que é a porta da restauração, mas não é. A porta da restauração é uma porta estreita. Não sei se faz muito sentido ou não, mas precisamos tomar muito cuidado com a fachada, né? A máscara, vamos dizer assim, a aparência, a hipocrisia. Lembra o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia. Deus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. E dos herodianos também, que ensinavam que não tem problema ficar sendo dominado por Roma, etc, etc. Então, precisamos tomar muito cuidado com a nossa restauração, entender a restauração. Jesus está aqui, o livro inteiro falando da restauração. Mateus, Marcos, Lucas e João, praticamente todo o ensino de Jesus tem a ver com restauração. E aqui Lucas está dizendo a Teófilo que Jesus é o restaurador do reino de Deus em Israel. Mas ele teve que deixar bem claro a Teófilo no que consistia a restauração, que é o livro de Atos. Entendeu? Então, precisamos entender Lucas, precisamos entender Atos. Em Atos, você verificar que igreja é importante na restauração. Mas tem gente que vai colocar a carroça na frente do boi. Entendeu? O missionário quer estabelecer a igreja. Espera aí. Por que você não vai buscar discípulos, aqueles que querem ser discípulos de Jesus? Aqueles que querem ser restaurados. Esses constituirão a igreja. Esses serão a igreja. Então, é preciso tomar cuidado onde é que está o foco, certo? Não podemos colocar a carroça na frente do boi, certo? Igreja é importantíssimo na restauração. Mas vamos tomar cuidado de não ser como o fariseu, certo? O túmulo caiado, bonito, mas por dentro nada. Ruim, só coisa ruim, ok? Porque há muito igrejeiro problemático, hein? Não só, no mundo inteiro. É muito igrejeiro problemático, ok? Porque eu acho que não entendeu a restauração. E não estou julgando ninguém, nem estou querendo ser negativo. Eu estou querendo dizer aqui o seguinte, que a porta é estreita. Uai, se é estreita é porque não é larga. Então, vamos procurar achar a porta estreita, porque a porta larga não é da restauração, não. Só a porta estreita da restauração. Espero que tenha a complicação ficado menos complicada, né? Porque, na verdade... Irmão, um pequeno comentário. Tem a ver bem essa porta larga e porta estreita com a parábola do semeador, ou seja, 3/4 do solo irão para o inferno. Então, precisa uma porta larga para entrar 3/4, enquanto que 1/4 entrará no céu. Sim. Aí precisa uma porta estreita. Pode ser também, né? Sim, com certeza. Somente um quarto, somente um dos 4 grupos achou a porta estreita, né? Deram frutos, inclusive. E uma outra pergunta, versículos 29 e 30, aqui Jesus está anunciando que o reino é para todas as nações já? Já é uma profecia, pode ser? Não, eu entendo o seguinte, ok, boa pergunta. Eu entendo o seguinte, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Os judeus, não. Os fariseus, não. Quer dizer, aqueles, basta dizer que eles vão matar Jesus. Espera aí. Eu vim aqui restaurar o reino, vocês vão me matar? Que é isso? Entendeu? Então, muitos virão de longe, fora do judaísmo, inclusive, e sentarão à mesa no reino
de Deus e vocês vão ficar de fora. Porque eles acharam a porta estreita, vocês não. Agora, com relação ao 30, contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos, porque eu entendo o seguinte: os primeiros deveriam ser os judeus, mas não. E os últimos seriam exatamente os gentios que não tinham nada a ver com a lei de Moisés. Eles vão acabar sendo o primeiro. Hoje em dia, por exemplo, se você estudar a composição da igreja, meu amigo, é praticamente toda gentílica, com raras exceções. Então, os últimos se tornaram primeiro. Os judeus eram considerados como lixo, praticamente. Os gentios praticamente eram considerados lixo pelos judeus. Eles eram os últimos, certo? Mas olha só o que aconteceu. O evangelho foi aceito pelos gentios e não pelos que deveriam ser primeiros, que são exatamente na restauração. Na restauração, aqui a memória, o ponto-chave é a restauração. Os judeus deveriam ser os primeiros a serem restaurados, mas não. Os gentios foram os primeiros a serem restaurados. Faz sentido, não? Sim, faz sentido, mas porque eu pensei, aqui Jesus está avisando, olha, não é só, o reino não é dos judeus, é de todos aqueles que aceitarem eu como Senhor e Salvador. Sim. Gentios, Sim. nações, Sim. é uma... Com certeza, sim. Isso aí é sim. Muito bem. Alguém lê para nós do 31 até o final aí. Eu posso ler, irmão? Faz favor. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Aqui já é uma profecia anunciando já a morte dele, já? Sim, com certeza. Também. Até o final aí do capítulo. 34. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Sim. Então, Jerusalém não achou a porta estreita. Jerusalém matava os profetas. Jerusalém era para ser o centro do povo de Deus. E quando veio a restauração do reino, inclusive eles matavam, lá atrás já matavam profetas, sempre mataram aqueles que queriam que fosse feita a coisa certa. Agora, você acha que eles não vão matar Jesus? Vão matar Jesus também, certo? Vão matar Jesus. Agora, eu disse, quantas vezes eu quis reunir os seus pintinhos, mas vocês nunca quiseram nada, desde há muito tempo, certo? Desde há muito tempo. Agora, Jerusalém é o centro do judaísmo, na verdade, né? Jerusalém era a capital do Reino do Sul, né? E, na verdade, nessa altura aí, o Reino do Norte já tinha acabado há muito tempo. Então, só tinha, né? Agora só tinha mesmo a capital mesmo, né? Só tinha um reino, vamos dizer assim, que é o Reino do Sul, certo? E a capital em Jerusalém. Agora, vocês vão ficar desertos, vocês não vão me ver mais, até o dia em que vocês digam: bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, até o dia em que vocês aceitarem a minha restauração, então vocês vão me ver. Porque aí vocês vão estar no meu reino. No meu reino. Porque até agora, meu amigo, até agora
eles não aceitavam aquele que vinha em nome do Senhor, que é o próprio Jesus, nesse caso. Certo? Muito bem. Aqui no capítulo... Então, Jerusalém teria que entrar na restauração para poder ver o Senhor. Quem está fora da restauração não vê o Senhor. Jerusalém estava fora da restauração, não via. Até hoje, basta dizer que Jerusalém hoje está dividida em 3 partes, né? Acho que está dividida em o que nós chamamos de cristianismo, o que nós chamamos de judaísmo e o que nós chamamos de islamismo, né? Está dividida em três partes, pelo que eu sei. Mas isso é de menos. Bendito, enquanto vocês não falarem bendito que vem em nome do Senhor, vocês não verão Jesus, que é o restaurador. No capítulo 14, aconteceu que entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir, lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Novamente é o mesmo problema aí de antes. Restauração não é só de domingo, não. Restauração não é 6 dias e no sábado, não. Certo? A restauração é todo dia. Todo dia. Né? Devemos ver uma vida restaurada, uma vida que segue os ensinos, uma vida de misericórdia, assim por diante. Assim por diante. Muito bem. No versículo 7, alguém lê do 7 para nós até o 14, por favor. Posso ler? Lê aí, por favor. Quando notou como os convidados escolhiam lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todos os que se exaltam serão humilhados, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados e os mancos, e os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição de Deus. Essa do churrasco aí é interessante, né? Você dá um churrasco, você vai convidar só a panelinha, né? E a panelinha vai acabar te convidando também de volta, certo? Mas aquele que não pode, certo? Esse aí ainda deve pensar neles. E eles, então, e a sua recompensa vem depois, certo? Me faz pensar uma vez que nós convidamos um casal para ir comer pizza num restaurante. Eles nunca tinham ido a um restaurante. E, vixe, quer dizer, né? A gente... Mas você vê, isso quer dizer que eles não convidaram a gente para ir a um restaurante. Mas ainda mais para comer pizza. Não sei se ele quis dizer nunca foi numa pizzaria comer pizza, mas, em todos os casos, nós temos que pensar nas pessoas. Porque, olha só,
Na restauração, nós temos que a restauração, o valor da restauração em nossa vida está na nossa espiritualidade, certo? Se você chega num lugar e quer ser chefe, quer ser dono, quer ser reconhecido, como aqui, meu amigo, nisso não há restauração, não. Muito ao contrário, você pode até ser humilhado. Quer ver alguém mais importante e fala, ó, e aí o dono da casa fala, ó, dá lugar para isso aqui. Aí todo lugar já for tomado, você vai sentar lá no finzinho, lá no último lugar. Então, em outras palavras, nós precisamos olhar para nós mesmos, temos humildade, reconhecer a nossa restauração, que não tem a ver com importância perante os olhos dos homens, certo? E agir de uma maneira humilde, de uma maneira considerante, até aqui mesmo, levando em consideração essas pessoas aí que não têm nunca nem foram convidados, né? Convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado. Eu não acho que quer dizer que quando você dá um churrasco, vai lá debaixo da ponte lá e convida os mendigos. Eu acho que não é bem isso que está dizendo. Se você quiser fazer isso, pode fazer, certo? Mas não, eu creio que não é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte, na igreja, no reino, vamos considerar aqueles que não têm condições, certo? Vamos ajudar eles. O restaurado é aquele que pensa nos pobres. O restaurado é aquele que pensa nos necessitados da igreja, certo? Você vai dar um almoço na sua casa, você vai convidar só os bambambãs da congregação, certo? E os outros, né? Então, o restaurado é um que tem misericórdia, o restaurado é um que leva em consideração aqueles que não têm condições, certo? O restaurado é uma pessoa que não busca a aparência dos homens, não busca a aparência dos homens. Por exemplo, você vai fazer um churrasco, você convida os bambambãs pela aparência deles, mas e os coitadinhos que não têm aparência? Entendeu? Mas na restauração a gente não vai pela aparência, a gente vai pelo trabalho de restauração, pelo trabalho de que nós somos restaurados, querendo restaurar as pessoas, a viver uma vida humilde, uma vida que considera aqueles que não têm nada e assim por diante, certo? Não sei se fez sentido ou não, mas você sabe que quando a gente dá um churrasco, a gente convida a panelinha. Não estou julgando ninguém, não. Mas depois a panelinha convida a gente também. Certo? Mas e os coitadinhos que nunca são convidados e que nunca vão poder convidar você de volta? Precisamos de pensar neles também, como restaurado. Certo? O restaurado não vai pela aparência, não vai pela aparência deste mundo. O restaurado vai pela espiritualidade. O pobre não é restaurado? É. O coxo não é restaurado? Espiritualmente falando, é. Ele é restaurado espiritualmente falando. Então, vamos considerar eles também, né, quando ele dá um banquete ou um churrasco, assim por exemplo. Irmão Enio, Oi. quando a palavra diz que nós temos que orar pelos fracos, mas também pelos fortes para que não caia, somos sujeitos a deixar que esse mundo sedutor derrube os fortes. Então, nos canteiros ali, quando fala em Mateus ali, ó, tem um que nem consegue a semente, né, chegar no canteiro. O do meio, ele recebe as coisas do mundo, sabe, derruba ele da igreja. As preocupações né, é mais para o mundo do que para a palavra. Mas o terceiro canteiro,
é aqueles que conseguem, então, mas se o terceiro, aqueles que estão no terceiro, considerado como já estão bem, estão evoluindo, que também não pode desanimar, porque tem que olhar para o primeiro canteiro e o segundo, tem que se virar para esse tipo de irmãos, que muitas vezes é bem evidente da igreja que não entende nada da Escritura, mas está com a gente até hoje. E também a gente tem que entender por que a igreja não está vindo, cadê os homens para buscar essas pessoas? Então, o terceiro canteiro tem que permanecer e toda a igreja unida nesses homens que estão evoluindo e se movimentar para que a salvação seja buscada e permanente, né? Permaneça. Você está falando de primeiro, segundo, terceiro canteiro, não considerando o primeiro caso, né? Você tá são quatro possíveis canteiros, mas um já não é canteiro, então tem primeiro, segundo e terceiro, eu entendi. Ok. Agora, um ponto interessante aí, João, é o seguinte: quem é que necessita de restauração na igreja? O rico ou o pobre? Em termos até mesmo em termos de ajuda econômica, vai. Quem é que necessita de restauração? O rico ou o pobre? O pobre. Quem é que necessita de restauração? O coxo ou aquele que não é coxo? É o coxo que necessita de uma restauração, entendeu? O aleijado precisa de uma restauração. O cego precisa de uma restauração. Não, então, a meu modo de ver, a gente precisa de ficar com os olhos abertos para ver os necessitados na congregação que necessitam de restauração. Ok? Por exemplo, numa congregação, você tem irmãos bonitões e irmãos não tão bonitões. Você tem irmãs bonitas e irmãs não bonitas, vamos dizer assim. Eu estou falando meio prático aqui, espero que ninguém fique ofendido com isso, certo? Você tem numa congregação... Eu sou bonitão. Ok. Deixa eu falar uma coisa que vai te ajudar. Jesus disse que eu não vim para os sãos, eu vim, né, para os fracos. Sim. Quem é que necessita de médico? O doente ou o são? Mais do que eu. Exatamente. Quem que necessita de médico? O são ou o doente? É o doente. Então, numa congregação, por exemplo, tem um irmão expressivo, simpático, conversa com todo mundo, você vai, conversa com ele, abraça ele, mas tem um irmãozinho lá no canto que, coitado, ele acha que tomou café da manhã, no lugar de café, de colocar leite no café, ele deve ter colocado vinagre ou limonada. Então, ele está com uma cara de quem comeu e não gostou. E ele está triste, coitado, eu estou falando assim de uma maneira meia ilustrativa, para mostrar que o rosto dele indica que ele não está nem um pouco feliz. Pode ser que ele não dormiu bem, pode ser que ele não está dormindo bem, pode ser que está com problema, pode ser que... e assim por diante, assim por diante. Geralmente, os irmãos não vão conversar muito com essa pessoa, não. Vai conversar com os alegres, contentes, simpáticos, aqueles que falam, etc. Mas o coitadinho, a coitadinha lá no canto, que não fala nada, que não tem o que falar muitas vezes, é uma pessoa pobre, ou às vezes uma pessoa nem um pouco estudada e assim por diante, e a gente não vai conversar com ela, certo? Ela não veio conversar comigo? Mas é por isso mesmo, você, como restaurado, aquela pessoa precisa de restauração. Não é o alegrão, não é o alegre que precisa de restauração, é o triste. Não é o são que precisa de restauração, é o doente. Não é o que tem boa vista que precisa de restauração, é o cego, e assim por diante. Então, numa congregação, nós precisamos de ficar com os olhos abertos para verificar. Olha, se você fizer um estudo na sua congregação,
de um irmão fraquinho, de um irmão pobre, de um irmão sem estudo nenhum, vai verificar quantas vezes ele foi visitado na casa dele, ou quantas vezes ele foi convidado para ir na casa do irmão. Você pode ficar surpreso de ver que provavelmente nenhuma vez. Mas o alegrão, aquele que tem dinheiro, meu amigo, isso aí é outra história. Então, precisamos de ficar com os olhos abertos para que a gente possa, entendeu? Verificar os necessitados de restauração na congregação. E não são os fortes, não são os sadios, não são os simpáticos, os conversadores. Não quer dizer que você não vai ter comunhão com eles, mas o ponto é não esquecer aqueles que realmente precisam da restauração. Faz sentido, não? Irmão, Oi. boa noite. Nós temos uma certa conduta de sempre estar junto com pessoas que pensam, agem da maneira que a gente pensa e age, né? Sim. Os que contradizem a gente quer distância deles. Sim. E eu acho que um dos pontos a ser levado em consideração seria esse, que fariseu anda com fariseu. Ele não andava com pecadores, né? Não. Você fala de um processo de restauração, o que eu vejo muito é que nós apontar o dedo não estamos no processo de restauração. Só apontar o dedo. Não. Como que eu faço para ajudar a situação do irmão, da irmã, de fato mudar? Sim. Não, como é que falo, né? Eu apontei a doença e não deu remédio. Sim. Né? Apontei o problema e não dei a solução. Aquele que aponta o dedo não é restaurado. Então, eu acho que é o que desanima muito os irmãos, a gente ficar muito apontando o dedo, sabe? Sim. Mas os que pensam igual a gente não aponta o dedo, né? Sim. Mais ou menos assim. Mais ou menos, exatamente. Tem uma ilustração interessante que eu já ouvi, vocês também. Toda ilustração que eu dou, vocês já ouviram várias vezes. Não só de mim, mas de outra. A Mali fala, você já falou isso. Eu falei, mas às vezes alguém não escutou. E é a única coisa que eu estou pensando nesse exato momento. Antes da Maria Helena, você sabe que isso aqui é conhecido, né? A gente usa para falar, né? A gente aponta o dedo assim, né? E não sei, essa ilustração que eu já ouvi. Mas se você não prestar atenção, você está apontando um dedo, mas tem 3 dedos apontando para você, né? Que é um para lá e 3 para você. Lembra que Jesus falou que a gente quer tirar o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no nosso próprio olho? Então, olha, o restaurado, ele tira a trave do seu olho e aí terá condições de ajudar aqueles que necessitam de restauração. Então, por isso que é preciso... Jesus ensinou 3 anos. É preciso haver um bom preparo, um bom entendimento, um bom crescimento na restauração para você sair restaurando. Senão, você não vai conseguir. Maria Helena. Então, Enio, eu não sei, eu fiquei pensando no que você falou. O que você falou é muito físico, né? Aquele que é coxo, mas tem muito bonitão, bam, que é completamente coxo espiritualmente, Sim. entendeu? Então, eu acho que não se aplica só à forma, ao físico, né? Aquilo que a gente está vendo, aquilo que é aparente, mas sim, você acaba se dando com os bonitões, com os bambambãs, porque eles têm uma situação privilegiada, mas eles são totalmente coxos. Sim, espiritualmente. Sim. Nesse caso, eles precisam de restauração. Então, se você nota que eles são coxos, mesmo embora bambambãs, você também teria condições de ajudar eles na restauração, porque eles também precisam de restauração.
Sim, Não é só isso. assim como o pobrezinho lá, Sim, né? Porque sim. Assim como todo. Por isso, às vezes, você vê, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, assim por diante. Eu creio que nós precisamos ter uma visão muito boa com relação àqueles que necessitam da restauração na congregação, para a gente fazer um trabalho de ajuda, de apoio, certo? E assim por diante. Não há dúvida quanto a isso, né? Às vezes vem um visitante. Eu já falei para vocês um caso interessante que aconteceu conosco. Nós fomos numa congregação uma vez, visitantes, íamos ali, primeira vez. Ninguém conversou com a gente. Ninguém conversou com a gente. Certo? Isso acontece muito. Eu já contei isso para vocês várias vezes. Falei para a Maria, vamos solucionar isso aqui. Nós fomos na frente da congregação, começamos a cumprimentar um por um, antes do início, né? Falei, olha, meu nome é fulano, eu também sou cristão, na verdade eu sou missionário, estou aqui um tempo, está minha esposa, nós vamos ficar aqui um tempo, eu gostaria de conhecer melhor vocês, se apresentando a todo mundo. Aí eles começaram a pensar, será que ele é o nosso novo pregador? Será que ele... nós estamos sendo um pregador, será que vai ser ele? Quer dizer, assustou as pessoas. Né? Porque, na verdade, nós temos que... Você vê, se você vai numa congregação e as pessoas não te saúdam, eles estão precisando de restauração para saudar os irmãos visitantes. Então, eu solucionei daquela maneira. E viramos amigos de todo mundo lá, e aí, quando a gente ia lá, já conversava com todo mundo. O ponto é, precisamos de ter uma boa visão restauradora. Visão restauradora na congregação. Ok? Muito bem, vamos terminando por aqui. Vocês já jantaram, eu ainda não, já está na hora de terminar. Certo? Vamos com a oração final, então, Enio, com o irmão Moisés. Vamos orar, irmãos. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou. Estão me ouvindo? Amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor amado, estou aqui, Senhor amado, venha abençoar, Senhor amado, a nós. Olha nossas fragilidades, venha nos renovar, venha nos capacitar, Senhor amado, a fazer a Tua vontade sempre, meu Deus. Que nós, cada dia mais, sejamos fortalecidos na Tua palavra, para que nós possamos, Pai amado, fazer sempre a Tua vontade. Senhor, agora eu olho, Senhor, agora para os hospitais, venha trazer, Senhor amado, salvação, libertação, cura, Senhor amado, para cada um que está ali, Senhor. Livrar-nos da prisão, olha para os aprisionados, venha olhar, Senhor amado, para cada um de nós, Pai amado. Olha, Senhor amado, os nossos, venha transformar as nossas vidas. Ó, Senhor amado, venha cada dia mais nos purificar, para que cada dia mais estejamos santificados na Tua palavra. Abençoa os meus irmãos que agora estão aqui, Senhor amado, participando dessa igreja de Cristo, Pai amado, e estão tendo o prazer, Senhor, de participar aqui desse trabalho. Que venha cada dia mais agregar ao meu conhecimento, que é bem pouco, Senhor amado, mas aqui, Senhor amado, estou aprendendo de Ti, Senhor. Venha abençoar esta igreja, venha abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O ponto da minha ilustração aí daquela congregação é que numa congregação, se alguém não te saúda, vai saudar eles, entendeu? Vai saudar aqueles que não te saúdam. Eles precisam de saudação. É o que eu faço. Olha o cara de pau, é o que eu faço. Mas você tem cara de sabidinha, viu? Só que não. Boa noite, irmão. Valeu, Enio. Valeu, prazer em ver. Obrigada, irmão Enio. Satisfação. Boa noite, gente. Vamos lá. Vamos buscar um ônibus lá para Campinas. Boa noite. Campinas. Boa noite. Até Campinas. Ô, irmãos, hoje eu vou lá para o Randall, lá, tá?